Mas essa é a loucura de Jerusalém, né? Ela é uma cidade sagrada para as três grandes religiões, né? No mesmo lugar, assim. Judaísmo, cristianismo e os muçulmanos, né? Então, e como que é essa convivência aqui? Então, a convivência ela é bem tranquila. Eu acho que o exemplo de coexistência, eu acho que é Jerusalém. É. Porque as pessoas às vezes, aqui, isso, aquilo. E não, quando a gente tá aqui, eu acho que a melhor cena que tu pode ter é a esquina da terceira estação da Via Dolorosa. Por quê? Tem a Via Dolorosa que passa, então tu tem ali os grupos evangélicos indo em direção ao Jardim do Túmulo, tu tem os grupos católicos que passam orando, carregando a cruz, no meio do bairro muçulmano. Ah, E é? também ali, uns É no poucos bairro metros. muçulmano lá? A Via Dolorosa é no bairro muçulmano, e alguns metros depois dali já fica a entrada do Muro das Lamentações. É, porque segundo o pessoal a Via Dolorosa não é lá, né? É uma, Em- é, é mais pela tradição, né? Mas não seria lá, né? Então, todo mundo concorda onde a Via Dolorosa começa. É. Ela começa no local do julgamento de Jesus, fica na Fortaleza de Antônia. Ex- Se escavou, se achou a Fortaleza de Antônia. Então, o início da rua, todo mundo concorda. E esse lugar que eu falei é nessa parte. Ah, tá. E depois o caminho se divide em dois. Aí, Então, na realidade, a gente tem duas vias dolorosas em Jerusalém. Normalmente o pessoal não fala muito disso, mas a gente tem dois caminhos. Um caminho que vai para o Jardim do Túmulo e um caminho que vai para o Santo Sepulcro. Porque tem duas opções de locais onde pode ter sido a crucificação e onde Jesus pode ter sido sepultado e ressuscitado. entendi. Então, tem essa discussão, mas toda essa primeira parte do caminho, todo mundo concorda. Tem algumas poucas coisas que todo mundo concorda. Entendi. E esse é um deles. Mas ali tem uma esquina em Jerusalém que tá o pessoal judeu indo pro Muro das Lamentações orar. De repente passa a galera carregando a cruz e orando em polonês. Depois tem os muçulmanos caminhando para a Nossa. mesquita, que ali pertinho também ficam algumas das entradas para o Monte do Templo, para a mesquita de El-Aqsa. Então tu vê todo mundo caminhando, todo mundo de boa, ninguém repara em nada. E para as pessoas é normal, tu vê os muçulmanos de Jerusalém vendo a galera carregar a cruz, nem olha, assim, é normal, Normal, né? normal. A gente Então, teve. Eu tive azar de pegar 2 dias de chuva, né? Pesado aqui. é, A gente tava lá no domo da. Lá no. É muçulmana aquela parte, né? sim. E lá aí já não pode nem encostar, né? Tipo, eu e minha mulher não podia andar de mão dada, e o pessoal separa. Pra tirar foto você não pode. Sim, então esse é o Monte do Templo, É. que é o local onde ficava o Templo de Jerusalém, o Templo de Salomão e depois o Exato. segundo templo. Foi destruído e depois, lá no século VII, se constrói aquele domo da rocha, que é aquele domo dourado, e a mesquita de El-Aqsa. E esse lugar passou de mão em mão, mão em mão, muitas vezes ao longo dos séculos. E hoje em dia ele está de controle de uma organização muçulmana jordaniana. Então é uma questão Nossa. política lá. E Eles que colocam as regras lá. exatamente. Quem coloca as regras hoje em dia é o Waqf, que é uma organização muçulmana, e aí é Ala Islã. Exato. Então, homem e mulher não pode se tocar, Cobriu não a pode entrar. cabeça. Não é obrigatório para as mulheres cobrirem a cabeça, não. Mas Recomendo. eles olham às vezes meio Eu tava torto. com essa. Eu ia sair do hotel. Você já riu, né? Eu saí do hotel com essa calça aqui. O pastor falou: Acho melhor colocar uma outra. Aí eu fui com uma toda preta. Pô, não sei, mas pode ser que encrenquem com isso, né? Às vezes eles encrencam. Então, lá em cima também não pode subir com nada que não seja muçulmano. Então, tu não pode subir com uma Bíblia, cruz, com uma cruz, qualquer símbolo religioso, estrela de né? Davi, nada. Então, tu não pode subir com nenhum símbolo religioso que não seja muçulmano. Não pode subir com bandeira, nem bandeira do Brasil. O quê? Não pode? Vira e mexe lá, dá problema, porque os grupos brasileiros adoram levar bandeira, então eles chegam lá na entrada e a segurança confisca as bandeiras, depois devolve na saída, mas assim, eles confiscam Mas as por bandeiras. quê? Porque eles acham que é religioso ou não? Porque eles implicam com Ah. tudo. Faz Sinceramente, parte. sinceramente Dificultar. não tem motivo. Se dá pra dificultar, né? Então assim, é aquela coisa assim, podia ser mais tranquilo, não precisa. Não precisa ser mais tranquilo, vamos fazer do caminho chato. Então, assim, não pode subir com bandeira, não pode subir com instrumento musical, Nossa. não pode subir com bebida alcoólica, o que faz sentido. Então, tem uma série de limitações. Então, tipo, tu chega lá na entrada, tem uma lista. Não pode subir com drone, não pode subir com tablet. Tablet? Tablet não pode. Tem uma lista enorme de coisas que não pode subir. Então, na entrada... eles têm uns armários ali, não sei se tu reparou, onde Vi. tu entrar tem os armários, porque tem tanta coisa que não pode subir, que a galera chega lá e diz, não, põe no armário. Tu tá com a bandeira do Brasil, põe no armário. Não sei o que, põe no armário. Eles vão enchendo Eu os deixei meu armários. filho no armário, né? Não podia subir com ele. Brincadeira.
Então, mas é a realidade. A gente tem que entender que tem também, por mais que Israel fale que Israel seja super seguro, tem suas questões também sensíveis e políticas, e o local mais sensível de Israel é o Monte do Templo. E por isso também todas essas regras são colocadas e a gente entende. Então a gente cumpre as regras, obviamente, a gente ri um pouco delas, que às vezes são um pouco absurdas, mas a gente entende que as regras existem, a gente cumpre elas e assim a gente sobe. Também com os meus grupos, a gente sobe lá em cima no Monte do Templo. E você falou de segurança, você nunca passou perigo aqui, assim, de ataque, de alguma coisa? Não, não. Aqui, assim, eu tive minha carteira batida uma vez em Israel, quando eu estava bem no início, eu estava num lugar turístico. Então isso aconteceu. Mas, assim, foi uma distração minha. Eu tava jogada minha carteira no bolso aberto, na mochila de trás, num lugar super turístico em Tel Aviv, aconteceu. A brasileira dá esse mole, né? Aí você pensa, putz... Não... É que eu tava tão acostumada a pensar que Israel... É seguro. Pode acontecer. Tu pode ser assaltado em qualquer lugar do mundo. Pode ser assaltado na Suíça, tu pode ser assaltado em Israel, tu pode ser assaltado no Brasil. Então, obviamente, qualquer lugar que tu vai, é bom ter um bom senso. Então, isso já aconteceu. Mas, assim, de presenciar violência, nunca. Mas de terrorismo, essas... A gente deu azar aqui, né? Porque a gente, uns dias atrás, aconteceu, né? Sim, fazia muito tempo que não tinha um atentado em Jerusalém. A gente acabou tendo, de sexta para sábado, 2 incidentes, na realidade, aqui em Jerusalém, 2 atentados. Pessoas faleceram, inclusive. E a cidade ficou realmente em choque. Não é uma coisa que acontece normalmente. Mas, obviamente, as pessoas responsáveis já foram pegas, a situação já voltou ao normal, mas cada vez que acontece é um choque. Então, fazia muito tempo que não acontecia, então aconteceu dessa vez de novo. Mas essa coisa de mísseis, de coisa, nunca chega... Então, uma vez a cada quantos anos o Hamas lança mísseis. O Hamas é o grupo terrorista que controla a faixa de Gaza. Uma vez a cada quantos anos eles lançam mísseis em direção ao centro do país, Tel Aviv e Jerusalém. Aconteceu a última vez, eu acho que foi há 1 ano atrás, eu acho que foi 1 ano e meio atrás, deve ter sido 1 ano e meio atrás, e antes disso tinha sido em 2014. E o que acontece é que eles lançam mísseis, e daí tu vê na mídia saindo... O Hamas lançou 200 mísseis contra 300, Israel, 200. mísseis contra Jerusalém. Coisa pra caramba. Só que eles esquecem de botar a segunda metade da frase. Que é? Que Israel tem sistema antimísseis e os mísseis são interceptados e nenhum míssil caiu. Isso que é absurdo, né? É muito eficiente. Então, é o seguinte, Israel investe muito em tecnologia e entre isso, muita da tecnologia é tecnologia de defesa. Então, Israel tem o que se chama Iron Dome, que é o domo de ferro, em hebraico a gente chama Kippat Barzel. Então, o domo de ferro, ele é um sistema que quando se lança um míssil em direção a Israel, esse sistema ele consegue descobrir onde que o míssil foi lançado, onde ele vai cair, e se ele vai cair, por exemplo, no mar, em algum lugar aberto, eles deixam o míssil cair. Ah, é? Porque é muito caro interceptar míssil. É muito caro interceptar míssil. Então, se vai cair em um lugar aberto, eles deixam cair. Cai no mar, cai no meio do deserto, eles deixam. E se ele está indo para qualquer zona que tem população, eles mandam um míssil em contra e explode no ar e cai. Caramba. Então, por exemplo, lançaram contra Jerusalém? Sim, aconteceu. Mas a gente tem sistema antimíssil. Eles não caem. Então, da mesma maneira, quando lançam o sistema, além de mandar outro míssil para interceptar, eles têm sirene onde poderia cair. Entendi. Então, mas é tão preciso esse sistema que, por exemplo, em Jerusalém não toca sirene em toda a cidade, toca no bairro para onde está indo na direção, porque tem uma chance estatística de 0 ponto, não sei o que, de não interceptar. Não acontece normalmente, mas eles tocam a sirene da mesma maneira e as pessoas vão para o bunker, se refugiam. Então, isso acontece. Só que isso é uma vez a cada quantos anos. A gente sabe que a gente tem sistema antimísseis, a gente sabe que Israel vai fazer de tudo para proteger sua população como um todo. Então, é uma realidade. Eu sei que é uma realidade estranha, eu acabei me acostumando. Eu morei em Israel, eu morei no sul de Israel, 40 quilômetros de Gaza. Nossa. Antes de ter o sistema de antimísseis. E aí a realidade era outra. Qual é a realidade lá? A realidade... Lá é mais perigoso. Lá era uma época que podia cair. Eu lembro que eu ouvi mísseis caindo. Ah, é? É.
Mas isso era quando eu estava no início aqui em Israel ainda, antes de ter o sistema antimísseis. E aí era realmente uma realidade diferente. Que, ainda assim, a chance de um míssil cair e matar alguém é muito pequena, mesmo naquela época, entende? Os mísseis, eles são pequenos, não é que é uma bomba, é um míssil pequeno. Então a chance de alguém morrer com isso ela é relativamente pequena, mas mesmo assim, naquela época que não tinha, aí a realidade era diferente. Então aí sim, a gente estava mais preocupado, aí o pessoal realmente cuidava mais de ir para abrigos. Hoje em dia a situação é bem mais tranquila, mas primeiro, não com... A última vez que aconteceu foi há 1 ano e meio atrás, antes disso em 2014, então... Talvez eu sei que para quem está assistindo no Brasil soe um pouco estranho, mas